Imagine descobrir que alguém pode ter passado dias dentro da sua casa sem que você percebesse. Parece filme de terror, mas essa história é real. E o mais assustador é que tudo começou com um detalhe que parecia completamente inofensivo. Só que ninguém deu importância a ele. E dias depois, uma das histórias mais perturbadoras da história aconteceria naquela fazenda. Mas calma, porque antes de chegar nessa parte, você precisa entender os sinais que essa família ignorou. Essa história aconteceu em 1922, na Alemanha, em uma fazenda chamada Hinterkaifeck. Era um lugar isolado, rodeado por árvores, longe dos vizinhos e aparentemente tranquilo. Mas um dia, o dono da fazenda percebeu algo estranho, pegadas na neve. Elas vinham da floresta e terminavam na propriedade. Mas tinha um detalhe, não existiam pegadas voltando. Alguém tinha chegado, mas ninguém tinha ido embora. No começo, ele não deu muita importância, só que os acontecimentos começaram a piorar. Barulhos estranhos começaram a surgir no sótão, passos, pequenos movimentos, rangidos durante a madrugada. Toda vez que alguém ia verificar, não encontrava nada. Agora pensa comigo, você encontraria pegadas misteriosas, ouviria passos dentro da sua casa e continuaria morando ali? Essa família continuou, e o próximo detalhe deixou tudo ainda mais assustador. Uma empregada pediu demissão. Ela disse que acreditava que a casa estava amaldiçoada. Segundo ela, alguma coisa estava errada naquele lugar, mas ninguém levou aquilo a sério. Os dias passaram e novos acontecimentos surgiram. Objetos começaram a aparecer fora do lugar, uma chave desapareceu e um jornal apareceu dentro da casa. Sabe qual o problema? O problema é que ninguém da casa havia comprado aquele jornal. Ninguém sabia de onde ele tinha vindo. E é aqui que a história fica realmente perturbadora. Anos depois, alguns investigadores levantaram uma teoria assustadora. Alguém poderia estar morando escondido dentro daquela propriedade, talvez no sótão, observando todos os movimentos da família, sem que ninguém percebesse. Mas a parte mais assustadora ainda não aconteceu. Pouco tempo depois, a fazenda ficou completamente silenciosa. Dias se passaram e alguns vizinhos começaram a estranhar a ausência da família. Quando decidiram verificar o que estava acontecendo, encontraram uma cena terrível. A partir dali, uma das investigações mais misteriosas da história da Alemanha começou. Diversos suspeitos apareceram, diversas teorias surgiram, mas nenhuma delas conseguiu explicar completamente o que tinha acontecido naquela fazenda. E talvez seja justamente isso que torna esse caso tão assustador. Porque a grande pergunta nunca foi apenas quem fez isso. A verdadeira pergunta é outra. Tinha alguém morando dentro daquela casa antes de tudo isso acontecer? Se a resposta for sim, por quanto tempo a pessoa ficou observando a família? E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou trazer casos reais que parecem filmes de terror. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi o maior erro dessa família? Ignorar as pegadas, ignorar os barulhos, ou continuar vivendo naquela casa mesmo depois de tantos sinais? Comenta aqui embaixo, porque esse caso continua dividindo opiniões até hoje.